Você já ouviu aquela teoria de que o nome Adidas é uma sigla de All Day I Dream About Soccer? Ou talvez seja aquela sigla de All Day I Dream About Sport. Até que faz um pouco de sentido, mas a verdade passa longe disso. O nome Adidas, na verdade, remete ao criador da marca e é usado desde 1949. Só que, antes disso, além da empresa ter outro nome, ela também tem um passado repleto de intrigas. Aqui é o Luke, e hoje eu vou te contar a história de uma das marcas mais famosas do mundo dos esportes. Para isso, primeiro precisamos voltar para os momentos finais do século XIX. Em novembro de 1900, na pequena cidade alemã de Herzogenaurach, nascia Adolf Dassler. Com um jeito mais pensativo, Adi, como ele era chamado, sempre chamou a atenção da família por sua personalidade quieta, porém inventiva. Aos 13 anos, ele se tornou aprendiz de padeiro, que era uma profissão interessante para aquela época. Embora ele realmente tenha aprendido as habilidades necessárias para viver com esse trabalho, Adi sempre sentiu que não era isso que ele queria. Foi então que o garoto tomou a decisão de seguir outro caminho, o caminho do pai, que era sapateiro. Em 1914, Adi avançava para criar a própria empresa de sapatos. Só que não era uma empresa comum da época. Ele sempre foi apaixonado por esportes, então resolveu transformar essa paixão em um trabalho. A ideia era inventar sapatos que melhorassem o desempenho dos atletas de formas diferentes, conforme o esporte praticado. Só que o começo não foi nada fácil. Vindo de uma família pobre, Adi precisou usar restos de materiais do exército encontrados pela cidade e começou os trabalhos no fundo do espaço onde ficava a lavanderia da mãe. O processo foi longo. Quase 10 anos foram necessários para que Adi começasse a sua primeira empresa em 1923. A partir da ideia de colocar espigões em alguns sapatos, sempre pensando em melhorar o desempenho dos atletas, a empresa chamou a atenção de Josef Weitzer, um técnico alemão de atletismo que seria a ponte entre a empresa e o mundo dos esportes. Se não fosse por ele, Adi não teria, digamos, acesso a boa parte dos atletas alemães. O sucesso necessário para a empresa catapultar no mercado veio em 1928, quando a atleta Lina Radke usou um par de tênis de corrida Dassler e ganhou o ouro na corrida de 800 metros durante os Jogos Olímpicos de Amsterdã. Só que o boom do negócio começou mesmo a partir dos anos 1930, época em que o Partido Nazista estava ganhando mais e mais destaque, e Adi percebeu que todo o contexto da época poderia ajudá-lo a expandir os negócios, principalmente com os jovens que apoiavam Hitler. E realmente deu certo, já que em poucos anos a marca passou a ser conhecida por toda a Alemanha. Como os Jogos Olímpicos de 1936 estavam chegando e o evento teria como palco Berlim, essa seria a oportunidade perfeita para transformar a empresa em um nome internacional. Adi tentou se aproximar de ninguém menos do que o americano Jesse Owens, um astro do atletismo na época. Adi ofereceu um par de tênis Dassler para que ele usasse nas competições e Owens fez o resto, tendo ganhado 4 medalhas de ouro durante os Jogos. Vitórias o suficiente para que a marca de calçados se tornasse conhecida ao redor do mundo. Antes do início da Segunda Guerra Mundial, as vendas da empresa aumentaram para quase 200 mil pares por ano. E não eram vendas apenas para pessoas do atletismo. Beisebol, basquete e até mesmo hóquei foram alguns dos pedidos recebidos. A amizade entre a empresa Dassler e o Jesse Owens foi mais importante do que mera publicidade naqueles tempos de conflito. A história conta que, ao final da Segunda Guerra, soldados americanos passaram por Herzogenaurach e só deixaram a fábrica funcionar porque reconheceram que era a mesma que fornecia os sapatos para o atleta americano. Ao que parece, aqueles soldados até se tornaram bons clientes dos calçados Dassler nos anos seguintes. E foi justamente nos anos seguintes, após a Segunda Guerra Mundial, que Adi abriu a Adidas. E sabe por quê? Por conta de uma briga com seu irmão, Rudolf Dassler. Volte comigo rapidinho para o final do século XIX.
Em março de 1898, na pequena cidade alemã de Herzogenaurach, nascia Rudolf Dassler, o irmão mais velho de Adi. Com um jeito mais extrovertido, a história de Rudolf tem alguns caminhos diferentes. Primeiro, ele acabou sendo enviado para a guerra em 1914. Ao retornar do conflito, ele continuou seguindo uma carreira diferente e tentou ser policial. Só que não demorou muito para perceber que não daria certo esse trabalho para a vida dele. Lembra que Adi abriu a empresa de sapatos em 1923? Pois é, a companhia se chamava a Fábrica de Calçados Esportivos dos Irmãos Dassler. Até o final da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo conheceria a Adidas, a empresa era dividida entre Adi e Rudolf. Dito isso, agora vamos voltar para os anos 40, época em que Rudolf queria muito assumir a empresa e tomar todo o controle. Eram tempos difíceis, já que algumas operações da fábrica de calçados foram encerradas ou impedidas de continuar por causa da guerra. Até o número de trabalhadores havia diminuído, pois muitos foram convocados para a guerra. A obsessão de Rudolf pela empresa era tamanha que ele não queria mais ninguém da família envolvido. Tanto é que até negou dar emprego aos filhos da irmã Marie. Sem trabalho, os sobrinhos dele foram convocados e acabaram mortos na guerra. Se a relação dos Dassler já não estava boa, ela ficou ainda pior quando até mesmo as esposas de Adi e Rudolf passaram a brigar. Um acontecimento que deixou Rudolf aborrecido foi o fato de que o irmão foi liberado da guerra por ter sua presença na fábrica de calçados considerada necessária, e ele acabou sendo convocado em 1943. Na cabeça de Rudolf, tudo não passava de um plano do irmão para controlar a empresa sozinho. Rudolf até deu um jeito de fugir do conflito e retornar para a fábrica, mas acabou sendo preso pela Gestapo. Rudolf foi liberado quando a guerra acabou, mas logo se viu preso mais uma vez, durante o processo de desnazificação feito pelos americanos como forma de punir quem fosse do partido nazista. As suspeitas eram de que Rudolf tivesse alguma ligação com organizações do partido, o que teria sido supostamente confirmado por Ali. Não teve jeito. Rudolf se viu mais um ano preso. Em 1946, ao sair da prisão, ele até tentou acusar o irmão de produzir armas na fábrica, mas Adi foi considerado inocente. Se o relacionamento dos dois já não estava bom no início dos anos 40, agora tinha se tornado imperdoável. Foi então que, em 1948, os dois tomaram a decisão de dividir a empresa e repartir os ativos e os funcionários também. A história conta que a última vez que Adi e Rudolf conversaram foi durante as negociações. A decisão foi que Adi manteria a fábrica e 2/3 dos funcionários. Já Rudolf pegou sua parte do acordo e montou a própria fábrica, ainda na mesma cidade, mas bem longe. E é aqui que chegamos aos nomes. Adi decidiu combinar seu apelido com as 3 primeiras letras do sobrenome, Dassler, registrando o nome Adidas em 1949. Rudolf tentou fazer algo parecido e nomeou sua companhia de Ruda, mas ele mudou de ideia e acabou escolhendo Puma. Por mais de 50 anos, essa rivalidade entre irmãos dividiu Herzogenaurach e seus habitantes. A cultura, a economia e as relações sociais foram bastante afetadas, já que boa parte das pessoas da cidade ou trabalhava para Adidas ou para Puma. Depois da morte de Rudolf em 1974 e de Adi em 1978, a rivalidade entre famílias continuou por mais alguns anos, quando os filhos dos dois assumiram as empresas. Atualmente, a Adidas é uma das maiores marcas dos esportes ao redor do mundo, tendo expandido seus produtos para a fabricação de roupas e também acessórios. Inclusive, ela já foi considerada a maior fabricante de roupas esportivas da Europa e a segunda maior do mundo, ficando atrás apenas da Nike. O sucesso da empresa atingiu outros patamares durante a vitória alemã na Copa do Mundo de 1954, sabia? Na partida final contra a Hungria, os jogadores da Alemanha usavam chuteiras especiais desenvolvidas pelo próprio Adi Dassler. Naqueles tempos, a marca tinha uma produção anual de mais de 450 mil pares de calçados. A partir da década de 70,
a Adidas também passou a projetar as bolas usadas oficialmente nas Copas do Mundo de Futebol e outros eventos do gênero. Outro fato curioso é que, lá nos primeiros anos da Adidas, os calçados já contavam com aquelas 3 listras que conhecemos hoje. O problema é que outra marca de calçados, a Karhu, já usava o ícone. Foi então que a Adi decidiu comprar a marca comercial das 3 listras. Ao que parece, ele teria pagado o equivalente a 1.600 euros e 2 garrafas de uísque. Embora a Adidas e a Puma não sejam mais administradas por membros da família Dassler, as marcas fizeram questão de colocar fim na rivalidade em 2009, com uma partida amistosa de futebol entre os funcionários. Qual dessas marcas é a sua favorita? Eu fico por aqui. Até mais. Tchau.